Amigo vascaíno, agora acabou a janela de transferências e o que resta ao Vasco da Gama é procurar na Série B ou em jogadores livres no mercado da bola. E eu aqui nesse Acorda Vascão vou trazer a você novidades importantes sobre a postura do nosso Cruz Maltino no mercado, que segue à procura do zagueiro que atue pelo lado direito do campo. Tudo isso e muito mais você verá aqui nesse Acorda Vascão, quarta-feira marcada por reapresentação do elenco Cruz Maltino. Hoje o grupo do Vasco volta após 2 dias de folga, todos atletas muito focados na partida da próxima quinta-feira, daqui a uma semana, contra a equipe do Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além dessas, muitas outras notícias, muitas outras informações que você, é claro, terá aqui nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã desta quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com a chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, a única coisa que eu peço aqui, né, é de fato a sua inscrição, que ela é muito importante. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco, passando a conhecer o nosso trabalho. Eu venho pedir mesmo a sua inscrição, que ela ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre o que vai acontecer nessa quarta-feira, pois na parte da tarde desta quarta-feira, dia 3 de setembro, o elenco Cruz Maltino retorna às atividades no CT Moacir Barbosa após 2 dias de folga. Vasco, que no último domingo esteve enfrentando a equipe do Sport na Ilha do Retiro, recebeu folga na segunda e também na terça-feira. 2 dias de folga, de descanso para esse elenco Cruz Maltino que vinha de uma batida bem intensa, né, de jogos e deu essa relaxada, né? O Vasco terá esse próximo desafio na quinta-feira que vem, dia 11 de setembro, contra o Botafogo no Newton. O Vasco precisa de uma vitória para se classificar de forma direta. Penalidade máxima é pênalti, aliás, empate é penalidade máxima e uma derrota, o Vasco está eliminado das quartas de final. Então, o Vasco precisa, durante esse período aí dos próximos 7 dias, preparar o grupo para enfrentar a equipe do Botafogo. É claro, algumas prioridades durante esse período, a principal delas, recuperar os jogadores que hoje estão no DM. Eu até cheguei a informar isso a vocês no Acorda Vascão de ontem, mas é sempre importante repetir. Hoje o Vasco tem no DM o Tietê, com edema na coxa esquerda, o Paulinho com quadro quadraústico de lombar, o Paulo Henrique, que tem um edema na coxa direita, o Thiago Mendes, que ficou de fora do último jogo contra o Sport por dores na panturrilha direita, e também o Adson, que tem uma fratura na tíbia, além do Jair, que ontem foi confirmada mais uma vez a sua lesão da LCA. Então, desses 6 jogadores, 4, o elenco Cruz Maltino tem capacidade de ter novidades, né? No caso, o Paulinho Paula, o Tietê, o Paulo Henrique e o Thiago Mendes. 4 reforços importantes para o técnico Fernando Diniz, que o departamento de futebol, o DESP, né, que é o departamento aí de saúde e performance, vai fazer um trabalho ali específico durante os próximos 7 dias. E além, é claro, né, de recuperar jogadores em lesão, o Vasco tem também por objetivo o próprio DESP, que vai trabalhar muito durante essa próxima semana, colocar ali em ritmo jogadores que acabaram de chegar. No caso, Matheus França, Andrés Gomes, Robert Renan, o próprio Thiago Mendes. Esses 7 dias serão importantes para aprimorar a parte física desses atletas, que ainda precisa ser aprimorada. O próprio Matheus França ficou nítido, né? No jogo de domingo contra o Sport na Ilha do Retiro, que ele estava muito abaixo. Precisa ter a sua forma física aprimorada. O Andrés Gomes precisa se adaptar e conhecer o grupo. Robert Renan, o técnico Fernando Diniz vai observar, inclusive ontem o Vasco estava de folga. Robert Renan foi lá no CT Moacir Barbosa treinar, tá focado.
está querendo. Então, esses dias aí que estão por vir serão essenciais para esses atletas, até para o próprio Carlos Cuesta. Não será um nome utilizado pelo técnico Fernando Diniz na quinta-feira que vem contra o Botafogo. O jogador não foi, diferente de Matheus França e também do Robert Renan, regularizado a tempo de estar apto a enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil. Ele ainda nem sequer apareceu no bid, mas a informação é que tudo que precisava ser resolvido foi resolvido até ontem às 11h59. Ou seja, o zagueiro será registrado no bid da CBF nos próximos dias. Está tudo tranquilo com relação à sua regularização, mas não está apto a enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil, porque o prazo para inscrição era até terça-feira da semana passada. Ou seja, Carlos Cuesta estará treinando com o grupo, mas infelizmente o técnico Fernando Diniz não terá à disposição para esse jogo de volta da Copa do Brasil. Mas serão dias importantes e hoje inicia-se essa preparação. É foco total, amigo vascaíno, no Botafogo. Com relação a Carlos Cuesta, sua estreia com toda certeza ela vai acontecer contra o Ceará. Hugo Moura, né, que era o zagueiro titular, sendo improvisado na posição, levou o terceiro cartão amarelo agora contra o Sport, então está suspenso. Ou seja, amigo, Carlos Cuesta vai ser titular e o técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para procurar um primeiro volante ali da posição. Calma Barros vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz com toda certeza para o jogo contra o Ceará. O Thiago Mendes tem esse problema na panturrilha, a expectativa é que ele se recupere, mas é importante lembrar que o Tietchan não está 100%, o Jair agora está lesionado. Infelizmente, o técnico Fernando Diniz com problemas nessa posição de volante. Mas, sinceramente, acho que o maior problema para o técnico Fernando Diniz hoje não é essa posição aí do meio-campo. É a posição da zaga. E é um problema detectado pelo Vasco, identificado pelo Vasco, e que o Vasco ainda vai procurar sanar durante essa janela de transferências. É o problema do sistema defensivo, da zaga. O Carlos Cuesta chegou para reforçar o sistema defensivo, para ser esse zagueiro que atua no lado direito do campo, mas a diretoria Cruz Maltina ainda quer mais um jogador. A diretoria Cruz Maltina ainda quer mais um reforço. Carlos Cuesta chega, mas o Vasco entende que ainda precisa de um atleta para ser o reserva, o suplente imediato do zagueiro da seleção colombiana. Lucas Oliveira é um técnico que hoje o Vasco identifica que não tem o potencial suficiente para ser um jogador do Vasco da Gama, e Maurício Lemos é um jogador hoje que o técnico Fernando Diniz não conta mais. Problemas muito provavelmente que aconteceram aí entre essas partes. Então, diante disso, o Vasco está no mercado à procura deste zagueiro. O Vasco vai sim, de acordo com informações, contratar mais um zagueiro destro. Perfil é de jogador de composição que consiga competir em alto nível. Lucas, mas a janela de transferências não fechou? Fechou, amigo. Ontem a janela de transferência fechou exatamente às 11h59. Mas ainda se pode contratar atletas que estejam livres no mercado ou jogadores das séries A, B, C ou D. Fica a critério do Vasco da Gama. Uma vasta lista de jogadores livres no mercado, nomes como Bruno Vini, que passou pelo Vitória, Léo Coelho, que passou pelo Peñarol, Matheus Duarte, ambos brasileiros, Rafael Silva. Aí tem uma grande estrela, que é o Alex Witsel, do Atlético de Madrid, que passou pelo clube espanhol, Alex Pérez, do Al-Ahly, Nicolás Hernandes, que teve no Banfield, seu último clube, Eric Bailly, que teve seu último clube Vigia Real, aí tem César Azpilicueta, Samuel Umtiti, Mauro Brasil, uruguaio, e dois venezuelanos muito conhecidos, que é o Yerdan Osório e o Micael Villanueva. Portanto, diante de todas essas opções, 3 nomes de fato são os que mais chamam a atenção, e pode ser sim 3 jogadores que a diretoria Cruz Maltina esteja atacando ainda nesse mercado. Eu falo do Alex Pérez, colombiano, de 31 anos de idade. Eu falo aqui de Eric Bailly, Costa Marfinense. E eu falo do brasileiro Léo Coelho, que é uma das boas opções para o técnico Fernando Diniz. Jogadores aí que, nesse momento, o próprio Léo Coelho, que estava ali no mercado após uma passagem pelo Peñarol, já está até em um clube, ele fechou com o Amazonas, mas nada impede do Vasco da Gama, junto ao clube que hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguir a contratação desse jogador. Léo Coelho é um atleta que passou 4 temporadas no futebol do Uruguai, uma no Nacional e 3 no Peñarol, jogando sempre em alto nível. Além desses clubes, ele tem passagem também pelo Atlético São Luís do México, Fênix do Uruguai, Santos do futebol brasileiro, um jogador muito renomado, esse que está aparecendo com a camisa do Uruguai aí na imagem. Temos também o Costa Marfinense,
Eric Bertrand, jogador muito famoso também, que está aparecendo com a camisa do Manchester United aí para vocês. Tem passagem por Olympique de Marselha, Besiktas, Villarreal, Real Oviedo, jogador muito famoso, tanto ele quanto também o Léo Coelho, jogadores destros, ou seja, posição que o Vasco hoje procura no mercado da bola. E tem também a opção do colombiano, mercado que o Vasco atacou muito nessa janela de transferências com Carlos Cuesta e Andrés Gomes, do Alex Rafael Pérez, mais conhecido apenas como Alex Pérez, cria das categorias de base do União Tonoma da Colômbia, passagem por Júnior Barranquilla, Querétaro do México, Lanús da Argentina, Giresunspor da Turquia e as 2 últimas temporadas atuando no futebol árabe no Al-Wasl. Entretanto, diferente do Léo Coelho e também do Eric Bailly, o Alex Pérez é um jogador que é canhoto, nome mais difícil de chegar, mas é também uma opção. Dentre as 3 citadas, a que mais chama a atenção é o brasileiro Léo Coelho. Baixo salário, jogador de renome sul-americano pelas passagens que teve nas últimas 4 temporadas no futebol uruguaio, passando por 2 gigantes, Peñarol e Nacional, um nome que pode sim pintar aí a qualquer momento no Vasco. E olhando, ao invés de apenas para jogadores livres de mercado, para a Série B do Campeonato Brasileiro, há também muitas opções. O jornalista Walter Ziebar, jornalista numa página, né, das redes sociais, ADM, na página Scout Vasco, uma página muito renomada, ele trouxe 10 jogadores, 10 zagueiros da Série B do Brasileirão, mais bem ranqueados na característica de construção, ou seja, 10 zagueiros construtores mais bem ranqueados da Série B do Campeonato Brasileiro. E por que olhar por esse lado? Porque o técnico Fernando Diniz é um treinador que gosta de jogadores e principalmente zagueiros construtores, né? Esses zagueiros que saibam já construir nesse primeiro toque. E aí temos alguns nomes, um ranking de 10, que tem o Luciano Castan como primeiro do ranking, Eduardo Brock como segundo do ranking, Gabriel Pinheiro como o terceiro do ranking, aí temos o Natan Cuiabá como quarto do ranking, Alex Vinícius estava na Série B, já não está mais, era do Atlético, foi contratado pelo Red Bull Bragantino, Bernardo Chapô, que era o sexto do ranking, pertencia ao Vila Nova, não está mais, foi vendido para o futebol português diante do seu destaque. Aí temos o Abraão, do Atlético Paranaense, Gabriel Bahia, era um destaque da Série B, foi para o Botafogo, era do Voltaço, Volta Redonda. Aí temos o Patrick, do Novo Horizontino, e o Henry, do CRB. Dos 10 nomes, 3 que eu citei aqui já não estão mais na Série B. Se destacaram, foram vendidos para outros clubes. E eu falo de grandes clubes, tá? Falo de Botafogo, falo de Red Bull Bragantino e falo de um clube do futebol de Portugal da primeira divisão. Série B, amigo, é mercado. Vamos se atentar a isso. E diante das opções que restaram, baseado aqui na idade e também na perna, né, utilizada, que no caso é a perna direita, jogadores destros, temos a opção do Henry Marinho dos Santos, chamado Henry do CRB, e também do Gabriel Pinheiro, que veste a camisa do Volta Redonda. 2 jogadores, o Gabriel Pinheiro do Voltaço, de 28 anos de idade, tem passagens por vários clubes aqui do Rio de Janeiro, como Americano, Nova Iguaçu, e por isso hoje se destaca no Volta Redonda. E tem também o nome do Henry do CRB, que é um nome mais, assim, novo, entretanto parece que mais adaptado mesmo a uma realidade de futebol. Hoje é o grande nome do CRB na Série B do Brasileirão, tem passagem por Mirassol, é um cria da base do Palmeiras, fez a base inclusive ao lado do Lucas Freitas, zagueiro hoje titular do Clube Carioca, e é um jogador que tem passagem por Norte Texas, dos Estados Unidos, atuando como titular durante a temporada na MLS. Então, um jogador assim, mais rodado, jovem, 23 anos, mais jovem do que o Gabriel Pinheiro, que tem 28, mais rodado, uma baita opção de mercado é o nome do Henry. Se fosse para atacar, se eu fosse Vasco da Gama, eu iria nesse atleta. Um bom jogador que tá aí, cara. E é o Vasco que precisa olhar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vai olhar diante da necessidade. Concorda com isso? Deixe a sua opinião nos comentários. É o Vascão que agora, com a janela fechada, vai buscar em outros mercados alternativas para o restante da temporada. Bom, amigo vascaíno, agora eu, Lucas, é claro, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Se você curtiu o vídeo, já deixa aqui o seu like aqui embaixo, deixa aí também o seu comentário, compartilhe o nosso canal para os seus amigos, para que eles possam ter acesso ao nosso trabalho. E o que eu peço aqui, a sua inscrição, cara. Que era muito importante, é a sua inscrição que divulga o nosso trabalho e, querendo ou não, aumenta também o nosso
número de inscritos aqui no YouTube, que é muito importante para dar credibilidade às pessoas. Então, vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!